Vamos retomar a nossa discussão sobre números inteiros. A ideia agora é a gente fazer uma breve revisão do que a gente já viu antes de avançar. Então, a partir de qual momento foi necessário ampliar o conjunto dos números naturais? Porque até então, a gente conhecia o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 1000, 1 milhão, conhecia todos esses números que nós chamávamos de números naturais. A partir de qual momento surgiu a necessidade de números negativos? Ou seja, ampliar o conjunto dos números naturais, acrescentando os números negativos, dando origem aos números inteiros. Quando surgiu essa necessidade? Então vamos ver aqui algumas situações. Por exemplo, quando a gente usa o termômetro, então a gente tem temperaturas que estão acima de 0 graus Celsius. Mas, por exemplo, o congelador está a temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Então eu preciso distinguir essas duas situações. São 4 graus Celsius acima do zero ou 4 graus Celsius abaixo do zero? Então, abaixo de 0 graus Celsius, a gente coloca números negativos. Então, se eu tenho uma temperatura de 4 graus Celsius, eu sei que são 4 graus positivos, ou seja, acima de 0 graus Celsius. Mas se eu tenho menos, acrescentei o sinal de menos 4 graus Celsius, eu já sei que são 4 graus Celsius abaixo de zero. Eu sei que é uma temperatura abaixo de zero. Outra situação, eu chego no prédio, entro no elevador, tem lá 0, eu estou no térreo, 0, nível 0. E eu tenho lá mais 1, eu sei que eu vou subir um andar. Eu vou para o primeiro andar. Mas quando tem lá o menos 1, o que é que vai acontecer se eu apertar o menos 1? Eu vou subir também? Não, eu vou descer um nível. E geralmente o que é que fica lá? A garagem. Então, 0, ok, eu estou ali no térreo. Se eu aperto mais 1, 1 acima do 0. Então eu vou para o primeiro andar. Se eu aperto menos 1, menos 1, estou abaixo de 0. Eu vou descer o nível, agora eu estou na garagem. Outra situação, então no nível do mar eu posso estabelecer com uma altura 0. Então, se eu subo uma montanha, então eu vou subindo 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Beleza? Agora, e se eu mergulhar? Eu vou descendo 1 metro, 2 metros, 3 metros. Agora, peraí, se eu disser eu estou a 1 metro do nível do mar, você vai ficar em dúvida. Você está 1 metro acima do nível do mar ou abaixo do nível do mar? Então, os números negativos, eles servem para isso, para fazer essa distinção. Se eu falo, eu estou a menos 1 metro do nível do mar, você já sabe que é menos 1 metro, ou seja, 1 metro abaixo do nível do mar. Se eu digo que eu estou a 1 metro do nível do mar, ou se preferir mais 1 metro, esse mais aí não é obrigatório. Se eu falo 1 metro ou mais 1 metro, eu entendo a mesma coisa. Então, se eu falo eu estou a 1 metro do nível do mar, eu estou acima do nível do mar. E mais uma vez, os números negativos aí vão indicar o que para a gente? Abaixo do zero, abaixo do nível do mar. Então agora eu quero representar os números inteiros como pontos de uma reta. E observe que essa reta ela tem uma flechinha aqui. O que é que essa flechinha indica? Que os números vão crescer da esquerda para a direita. Ou seja, uma reta orientada. Ela tem um sentido positivo, um sentido de comprimento. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Vou colocar o 0 aqui. Quando a gente vai representar os números inteiros numa reta, a gente precisa de uma unidade, ou seja, um comprimento que para a gente vai corresponder a 1. Então, vou pegar mais ou menos aqui essa distância. Então, aqui vai estar o 1, a mesma distância vai estar o 2, a mesma distância vai estar o 3, a mesma distância vai estar o 4, a mesma distância vai estar o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a distância entre um número e outro sempre é 1, uma unidade, que é aquele comprimento que eu peguei aqui como padrão. 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então, vou pegar essa mesma unidade, ou seja, esse mesmo comprimento, e vou usar agora do lado esquerdo. Olha o que vai acontecer. Eu tenho 1 aqui. A mesma distância do zero, eu vou ter o número menos 1. Um 1 aqui, e como se fosse o espelho, do lado de cá eu tenho menos 1. Por isso a gente chama o menos 1 de oposto do 1.
é o 1 com sinal oposto. Ou seja, ao invés de ser o sinal de mais, tem um sinal de menos. Então a gente diz que menos 1 é o oposto de 1. Ou seja, é 1 com sinal trocado. Também a gente usa o termo simétrico. Menos 1 é o simétrico de 1. Ou 1 é o simétrico de menos 1. Pegando aqui a mesma distância, ó, eu tenho aqui o menos 2. Observe, a mesma distância do 0 até o menos 2 é a distância do 2 até o 0. Então, a gente vê que as posições, ó, são idênticas, porém do lado contrário. Ó, enquanto o 2 está do lado direito, do lado esquerdo, na mesma posição aqui, a mesma distância do 0, está o menos 2. Então, quem é o oposto do 2? O oposto do 2 é menos 2. Quem é o oposto do menos 2 é o 2. Ou de outra forma, quem é o simétrico do 2 é o menos 2. Qual o simétrico do menos 2 é o 2. Ah, Marivaldo, então para cada número positivo, eu vou ter um simétrico do lado esquerdo. Ou seja, vai ser o mesmo número com sinal trocado. Exatamente. Então, continuando. Pegando a mesma distância, eu vou ter o menos 3, vou ter o menos 4. Então, aí eu tenho a representação dos números inteiros numa reta. Cada ponto desse aqui a gente chama de imagem geométrica do número. Então, se eu chamar esse ponto de A, o ponto A é a imagem geométrica do número menos 1. Se eu chamo isso aqui de B, o ponto B é a imagem geométrica do número menos 2. Se eu chamo isso aqui de C, o ponto C é a imagem geométrica do número menos 3. E também a gente costuma usar o seguinte termo, abscissa, para indicar os números inteiros. Como assim? Qual a abscissa do ponto A? Ou seja, qual é o número que está associado ao ponto A? É o menos 1. Qual a abscissa do ponto B? É o número menos 2. Qual a abscissa do ponto C? É o número menos 3. Então, quando eu quiser me referir ao número, a gente costuma chamar de abscissa do ponto. Quando eu quero me referir ao ponto, a gente chama de imagem geométrica. Por exemplo, se eu chamar aqui de ponto D, qual a imagem geométrica do número menos 4? D. Agora, qual a abscissa do ponto D? A abscissa do ponto D, qual é o número que corresponde aqui ao ponto D? Menos 4. A abscissa do ponto D corresponde ao número menos 4. Agora, continuando. Se meu interesse é a distância do 0 até o menos 1, a gente viu que essa distância nós chamamos de módulo. E quanto vale essa distância mesmo? Uma unidade, não é isso? E agora, se meu interesse for a distância do 0 até o número 1, ó, uma unidade. Então, a gente diz que o módulo de mais 1, ou se eu preferir o módulo de 1, quanto é? Uma unidade. Ó, o módulo de menos 1 é igual ao módulo de mais 1. É, porque estão à mesma distância do 0. O módulo é a distância até o 0. Por exemplo, se eu quero o módulo de mais 2, ou simplesmente o módulo de 2. Sempre o módulo, ó, é representado por essas duas barras. O que é isso? É a distância do 0 até o 2. Uma unidade, 2 unidades. 2. Se eu quero o módulo de menos 2, o que é isso? É a distância do menos 2 até o 0. Ó, uma unidade, 2 unidades. 2. Outra coisa importante que a gente viu foi o que é o sucessor e o antecessor. Sucessor é o número que sucede, é o que vem depois. Antecessor é o número que vem antes. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o número 4. Quem é o sucessor de 4? Quem é que vem imediatamente depois do 4? Não tem dúvida, o sucessor de 4 é o 5. Quem é o antecessor de 4? Quem é que vem imediatamente antes de 4? Quem vem antes do 4 é o 3. Então, ó, o sucessor de 4, quem vem depois do 4 é o 5. O antecessor de 4, quem é que veio antes de 4? O 3. Ah, então aqui não tem complicação, Marivaldo. O sucessor, eu vou pegar 4 mais 1, que vai dar 5.
O antecessor, eu vou pegar 4 menos 1, que vai dar 3. Achei. O sucessor, 5. O antecessor, 3. Agora, a gente tem que tomar cuidado com os números negativos. Por exemplo, vou pegar aqui o menos 3. O antecessor de menos 3. Quem vem antes do menos 3? Ó, a reta ela está orientada da esquerda para a direita. Então, quem vem antes? Menos 4. Então, o antecessor de menos 3 é menos 4. E o sucessor de menos 3? Quem vem depois do menos 3? Observe que o sucessor é menos 2. Ou seja, o sucessor de menos 3 é menos 2. Então complicou, Marivaldo. No caso dos números positivos, eu sabia. Ó, quem vem depois do 4? O 5. Quem vem antes do 4? O 3. Agora, com os números negativos, a coisa mudou. Quem vem depois do menos 3 é o menos 2. Quem vem antes do menos 3 é o menos 4. E agora, como é que eu vou fazer isso aí? Se você está com receio de se atrapalhar, você pode fazer o seguinte. Ó, eu quero saber o antecessor e o sucessor de menos 3. Então, tá aqui, menos 3. Então, agora uma dica. Como é que eu posso achar o antecessor e o sucessor de um número negativo? Ó, eu simplesmente vou fazer o seguinte. Eu quero o sucessor e o antecessor de menos 3. Então, vou esquecer do sinal. Ó, 3 mais 1. O sucessor de 3 seria 4, não é? Porém, como eu estou trabalhando com o número negativo, ou seja, menos 3, eu sei que o menos 4 não vai vir depois do menos 3, ele vai vir antes. Ó, vai ser o antecessor. Ou seja, 4 é o sucessor de 3. No caso dos números negativos, se inverte. Menos 4 é o antecessor de menos 3. Agora, se eu fosse achar um antecessor de 3, 3 menos 1, que é igual a 2. O 2 seria o antecessor de 3. Mas o menos 2, ou seja, o 2 com sinal trocado, ele vai ser o sucessor de menos 3. Vamos aqui um exemplo. O sucessor de um número inteiro é o que está representado imediatamente à direita dele, na reta dos inteiros. Antecessor é o que está imediatamente à esquerda. Letra A. Dê o sucessor de 999, menos 999 e menos 1. B. Dê o antecessor de 999, menos 999 e menos 1. Então vamos lá. Eu quero o sucessor desses números. 999. O sucessor, ou seja, o que vem depois, basta eu somar 1. Vai ser 1000. Ó, 999 mais 1, 1000. O antecessor, ó, sucessor, antecessor. Quem vem antes? 999 menos 1, que vai dar 998. Então vamos lá. O sucessor de 999, 1000. Já o antecessor, quem vem antes? 998. Agora, em relação aos números negativos, eu tenho que tomar cuidado. Menos 999. Quem vem primeiro? Menos 1000. Quem vem depois? Menos 998. Então, se eu tenho dificuldade, Marivaldo, eu faço com os números positivos e depois eu inverto. Porque observe que eu estou vindo da esquerda para a direita. Então, menos 1000, menos 999, menos 998, menos 997, menos 996, e aí eu vou subindo até o zero. Quanto mais longe eu estiver do zero, menor é o número. Quanto mais próximo eu estiver do zero, maior é o número. Então, o sucessor de menos 999, menos 998. O antecessor de menos 999 vai ser justamente menos 1000. Agora vamos ver aqui a situação do menos 1. Eu tenho aqui o 0, eu tenho aqui o 1, tenho aqui 2, tenho aqui 3, tenho aqui menos 1, tenho aqui menos 2, tenho aqui menos 3. Então vamos. Quem é o sucessor
de menos 1. Quem é que vem depois do menos 1? O zero. Quem é o antecessor do menos 1? Quem vem antes do menos 1? O menos 2. Então, mais uma vez, eu não entendi muito bem, Marivaldo. Eu esqueço do sinal. Ele está falando de menos 1, não é? Então, vou pensar aqui. 1. Quem seria o sucessor de 1? Quem vem depois de 1? 2. Quem seria o antecessor de 1? Quem vem antes do 1? 0. Então, aí, o que é que acontece? Eu vou inverter no caso dos números negativos. Então, quem é o antecessor de menos 1? Ó, vou inverter, ó, menos 2. Quem é o sucessor de menos 1? Eu vou inverter, ó, o 0. O antecessor de menos 1 é o menos 2, o sucessor de menos 1 é o 0. Ó, o antecessor de 1 era 0, o sucessor de 1 era 2. Eu inverti. Então agora, ó, o antecessor de menos 1 é menos 2 e o sucessor de menos 1 é 0.